Olá, bom dia. Estamos aqui para a nossa aula de ciências, tá bom? Como é que vocês estão nessa quinta-feira? Para a nossa aula de ciência, a gente vem seguindo uma linha de estudo de água, certo? Sobre água. Primeiro nós estudamos o que era, depois o ciclo da água, depois como cuidar dessa água. E agora a gente vem para as etapas de tratamento da água, tá bom? Quero que vocês peguem o livro de ciências de vocês na página 36. É para fazer a leitura, viu? Página 36, 37 e 38. E fazer a página 39. Então, essas etapas de tratamento de água. Primeiro, lá no início do livro de vocês, vai colocar assim, ó. Nas cidades existem lugares para tratar e limpar a água, que são as estações de tratamento. Alguém sabe me dizer se na nossa cidade tem uma estação de tratamento? Eu acredito que vocês, eu não me recordo se vocês foram, mas a gente já foi uma vez lá na estação de tratamento da nossa cidade, que fica lá no jardim, certo? Lá no açude Angicos, no açude do jardim. Então, essa estação de tratamento, ela funciona como? É uma estação lá com um monte de máquina, com um monte de equipamentos. Ela capta a água de dentro do açude Angicos, mais conhecido como açude do jardim, retira a água para dentro de uns tanques e vai purificando essa água com produtos, com diversas coisas. Então, com a purificação dessa água, ela segue por uns canos bem grandão e ela vai chegar até a nossa cidade, onde ela vai para a caixa de água, recebe um novo tratamento e vai para as encanações que vêm para a nossa casa, certo? Se a gente não tivesse nessa situação, com certeza a gente ia levar vocês na estação de tratamento para vocês conhecerem. Mas diante da nossa situação de pandemia, não tem condição. Mas se um dia vocês forem no açude, bem pertinho do açude tem a estação de tratamento. Vocês podem observar aí na imagem uma ilustração como é que funciona uma estação de tratamento. Tem vários tanques bem grandão, onde eles reservam a água para ir sendo tratada. A qualidade dessa água. A água que a gente tem que consumir, nós humanos, é aquela que é livre de impureza. Nós já vimos que a água boa para o nosso consumo, ela tem que ser incolor, inodora e insípida. Ela não pode ter cor, nem gosto, nem cheiro. Já pensou uma água com cheiro de morango? Mesmo que seja um cheiro bom, não é adequada para o nosso consumo. A água ela não pode ter cheiro, gosto, nem cor. Ela tem que ser incolor, insípida e inodora. Essa água limpa, própria para o nosso consumo, ela é chamada de água potável. Certo? A água que nós, seres humanos, podemos consumir, ela é chamada de água potável, como a água mineral que a gente compra para consumo. Ela é extraída de fontes e ainda passa por um processo, de limpeza e filtração antes de ser engarrafada. Se você não consome água mineral, você tem que passar água por 2 processos para poder consumir. Ela pode ser filtrada num filtro, onde ela passa por um filtro poroso, muitas vezes são feitos de carvão, que retém as impurezas, ou pela esterilização, que essa esterilização, a gente ferver essa água para que ela fique pura e própria para a gente beber. Se eu beber uma água suja, o que acontece? Você vai adoecer, vai ficar doente. Em alguns lugares, existem fontes naturais que contêm água saudável e fresquinha, mas é muito raro, certo? Mas a gente ainda encontra fontes de águas naturais que ela ainda é pura. No organismo humano, a água é eliminada por meio da urina, da respiração, das fezes e do suor. Por que a gente precisa tomar água? Para estar sempre hidratado, porque o nosso corpo está constantemente liberando água. Toda vez que você vai no banheiro, você está liberando água, tá bom? Aqui embaixo ele coloca, saiba mais. Em algumas regiões do Brasil, chove pouco e os períodos de seca são bem longos, que é o caso da região Nordeste. Hoje em dia a gente não tem tanto problema com seca aqui na região Nordeste devido aos açudes
que foram construídos exatamente para acabar com a situação de seca. Mas a gente ainda enfrenta essa situação. Passa longos períodos sem chover e a gente enfrenta a situação de seca, onde a vegetação acaba ficando pobre. E outros lugares, eles enfrentam longos períodos de chuva, onde eles ficam alagados por muito mais tempo. É o caso de algumas regiões do Pantanal, certo? Algumas regiões do Amazonas, quando chove muito, o nível dos rios sobe e acaba que a população ribeirinha fica alagada por um determinado tempo do ano. Virando, nós vamos ter falando sobre economia de água novamente. Todos esses temas a gente fala sobre economia de água, que o homem ele tem noção que a água potável ela é pouca, mas ele continua desperdiçando, certo? E no final ele dá algumas dicas para a gente economizar água. Por exemplo, fechar as torneiras, não deixar pingando, não deixar a torneira aberta escorrendo quando você estiver usando. Evitar banhos demorados, lavar a área externa da casa só se for muito necessário. Então, são dicas para a gente estar economizando água. Ao lavar o carro, não desperdiçar tanta água, não apertar a descarga sem necessidade, fechar a torneira enquanto escova os dentes, usar água da chuva. Então, são dicas para a gente estar fazendo essa economia de água, que é uma coisa que a gente precisa demais e a gente vive desperdiçando. Daqui a alguns anos pode ser que a gente não tenha água potável disponível, tá certo? A nossa aula de ciências fica por aqui. Você vai pegar a atividade, tá bom? E vai fazer a atividade que a tia deixou lá no sistema, marcando a página para você fazer, tá certo? Beijos e até a próxima aula de ciências.